Esta é muito obrigado, Brogan. Esta é a última palestra do dia, né? E como falava hoje de manhã, a primeira era do Genexus. Esta não é especificamente de Genexus. Internamente, a gente fala que é o deportiva, no senso que fala das coisas que estão acontecendo no mundo e que achamos que são interessantes para ter em conta, né? Então, hoje, o que eu quero falar é de uma pergunta. O Juliana também falava dessa pergunta, que era o segredo do êxito, né? Todo mundo fala, muitas vezes me perguntam e também sempre que tem algum cara que tem sucesso na vida, né? Qual é o sucesso? Qual é o segredo do sucesso, né? E para mim foi um fato interessante, uma história que me falaram há um tempo sobre um cara que se chamava Paul Getty. Paul Getty era este cara de aqui. Era, na década dos 60 era como se fosse o Steve Jobs dos anos 2000. Era o cara mais rico do mundo, era um petroleiro. E uma vez ele estava numa universidade e um grupo de estudantes perguntou para ele qual é o segredo do êxito, né? O segredo do sucesso. E ele falou: olha, essa pergunta é bem fácil. Dice, são três coisas. Então, dice, a primeira é, dice, eu sempre acordei muito cedo. Sempre fui o primeiro cara a ir no escritório. A segundo fator para o sucesso é sempre trabalhei muitas horas. Eu sempre era o último cara em irme do escritório. E aí os estudantes começaram a ficar um pouco... estavam esperando algo mais forte, né? Então perguntaram, e qual é o terceiro fator do sucesso? Encontrei petróleo. E é uma história bem interessante que dá para pensar muito, porque essa história que aconteceu nos anos 60, na realidade ele encontrou petróleo na década de 30. Ele encontrou petróleo na década de 30 porque era possível que as pessoas encontraran petróleo na década de 30. Agora já não é possível, eu não posso encontrar petróleo. Se eu tivesse que fazer essa mesma piada numa universidade, já não poderia falar que encontrei petróleo, porque agora o que encontra petróleo são as grandes empresas, a Petrobras, ou os países mesmos. No Uruguai, os caras que estão procurando petróleo é o Uruguai, é o governo do Uruguai. Então, já não é possível encontrar petróleo. E outro fato importante foi o segredo do sucesso para Paul Getty, porque na realidade o que estava acontecendo era que o petróleo estava invadindo o mundo. Es decir, cada vez estava se usando mais petróleo no mundo, cada vez tinha mais carros, cada vez se fabricava mais plástico, cada vez tínhamos mais usos para o petróleo. Então, de alguma maneira, o Paul Getty, o que aconteceu, ele surfou uma onda, que era a onda de que o petróleo estava invadindo o mundo. Então, o que eu comecei a falar quando estava preparando esta palestra, comecei a pensar era qual é a onda hoje? É decir, como poderia fazer esta mesma piada de Paul Getty, mas sem falar petróleo? Encontrei que coisas. É decir, que coisas podemos encontrar nós, qualquer de que estamos aqui, e ter um enorme sucesso, um sucesso planetário. Então, o que eu tenho é algumas das coisas que eu gostaria de encontrar, o que eu acho que podeis encontrar e que qualquer de vocês pode encontrar. Petróleo não vai encontrar. Então, que podemos encontrar? Então, a primeira é, encontrei um algoritmo. Se vocês encontram um algoritmo, é o equivalente a encontrar petróleo na década de 1930. Enormes empresas têm se construído só tendo um algoritmo, ou ao redor de um algoritmo. Uma é Google, de um tamanho bem maior que Genexus, mas a outra é Genexus. Qualquer, num senso, as duas são igualzinhas, no senso que foram criadas por um algoritmo. O nome do algoritmo do Google foi o PageRank, e o nome do algoritmo de Genexus foi um algoritmo de normalização de base de dados relacional. Quando a gente começou com Genexus, com Brogan, a única coisa que tínhamos era um algoritmo, como normalizar uma base de dados relacional. Quando começou Google, a única coisa que tinha era um algoritmo chamado PageRank. Hoje, Google é bem mais complexo que um algoritmo e Artequi é bem mais complexo que um algoritmo. Mas tudo começou encontrando um algoritmo.
Así que esa es la primera cosa. Si vocês encontran un algoritmo hoy, van a encontrar petróleo. Y para eso, déjenme contar una historia de algo que está aconteciendo hoy, cómo los algoritmos han revolucionado totalmente el mundo de las finanzas. Pero para contar eso que está aconteciendo ahora, preciso ir a Londres en 1815. El 18 de junio de 1815, ese cara que está ahí, o nombre era dele o Barón de Rothschild, Nathaniel Rothschild, o 18 de junio de 1815, él estaba en Londres y estaba queriendo saber con mucha precisión, tenía muchas ganas de saber una cosa que estaba aconteciendo ese mismo día en Bélgica. En Bélgica, en una ciudad de Bélgica llamada Waterloo, en las afueras de Waterloo, estaba ocurriendo una batalla entre Napoleón y el duque de Wellington, que fue a batalla final en donde fue derrotado Napoleón, que ganó el duque de Wellington. Él lo que estaba queriendo saber era cuál fue el resultado de esa batalla. Y como quería saber antes que ninguém lo que estaba aconteciendo, o que le fez una compleja cadena de pombos mensajeros, ¿se fala? De pombos mensajeros, de forma de que una vez que acabó a batalla de Waterloo y el duque de Wellington ganó de Napoleón, los pombos mensajeros comenzaron a volar y en ese mismo día, en la tarde, él recibió en su casa un pombo con un papelcinho que decía que ganó el duque de Wellington. ¿Qué fez o Barón de Rothschild con esa información de que ganó el duque de Wellington antes de que cualquier na Inglaterra? ¿Qué fue lo que le fez? Ele foi na Bolsa de Valores de Londres. ¿Y qué faló? ¿Qué fue lo que dice? ¿Que ganó o duque de Wellington o que perdeu o duque de Wellington? Ele foi na Bolsa de Londres, es una historia real, y faló que tenía perdido o duque de Wellington. Eso era un desastre para Inglaterra, porque tenía ganado a Napoleón. ¿Qué aconteceu con la Bolsa de Valores? Derrumbó, ¿Qué fez o duque o Barón de Rothschild en ese momento cuando derrumbó? Compró todo lo que pudo. Y a otro día, ¿qué faló? Olha, fue un pequeño error, tenía leído mala mensaje. En la realidad, ganó el duque de Wellington. ¿Qué aconteció con la Bolsa de Valores? Subió. ¿Qué fez o duque o Barón de Rothschild? Vendeu. Multiplicó su fortuna un día por 20. 1 para 20. Okay? Bom, de ahí para frente, el mundo de la finanza prácticamente no te ha mudado nada. Continúa esa misma idea. Esa misma idea de tener mucha velocidad, de saber antes que los demás lo que está aconteciendo y también alguna práctica deshonesta. Mas eso no te ha mudado nada. Ahora, no mundo de hoy ya no es bien relevante lo que acontece en Waterloo o Londres. No mundo de hoy es bien más relevante lo que acontece en Chicago y Nueva York. Por una razón histórica, todas las acciones se procesan en Nueva York, mas los futuros se procesan en Chicago. Entonces, saber qué está aconteciendo en una ciudad y en otra, o cara primero en saber si estoy en Nueva York, qué aconteció en Chicago y viceversa, es muy importante. Ahora, ya no tem más pombos mensajeros, lo que tenemos era una red de fibra óptica. La primera fibra óptica, que es a vermelha de lá embaixo, daba para información de Chicago a Nueva York en 14 milisegundos. Y después fueron construyendo mayores y además a línea más recta consigue tener la información en 8 milisegundos. Es decir, que tiene un cara que sabe 8 milisegundos más rápido que los demás o que aconteceu no Chicago o no Nueva York. La pregunta es, ¿para qué sirve eso? Porque o Barón de Rothschild tiene un día para tomar las decisiones y hacer cosas. ¿Para qué sirve saber con 4 milésimas de segundo más rápido que los otros? Bom, es muy importante y la razón de eso es porque en la realidad de hoy ya no es más o Barón de Rothschild que está tomando las decisiones de comprar y vender, sino que son algoritmos. Entonces, eso es conocido como High Frequency Trading. Y lo que está aconteciendo es, hoy, en la Bolsa de Nueva York, o 60% de las transacciones que acontecen en la Bolsa de Nueva York están feitas por robots.
están feitas por algoritmos que rodam e compram e vendem ações jamais mais de um segundo. Então, o 60% das operações da Bolsa de Nova York são robots que só um segundo têm essa informação. Compram e vendem uma ação em só um segundo. Com isso, nesse segundo e com essas milésimas de segundo que tiveram para tomar a decisão, normalmente conseguem ganhar uns $600 por dia. $600 por dia para uma grande empresa não parece muita coisa. O problema é que tem centos de miles desses robots correndo o dia todo. Na minha opinião, é o exemplo mais brutal da importância dos algoritmos. Além disso, é uma competição, porque cada robot está brigando com os outros robots e constantemente tem que estar criando algoritmos. Para mim, é como se fosse a Fórmula 1 do software. É decir, os caras mais sofisticados e as formas mais difíceis de fazer são os caras que hoje estão desenvolvendo high frequency trading. Agora, na mesma forma que a Fórmula 1 é bem perigosa. Por exemplo, se você corre um algoritmo e esse algoritmo está errado, isso pode causar enormes perdas, como aconteceu no ano passado com uma empresa conhecida, Nike Capital, que tinha um erro no programa e em vez de comprar, vendia e em vez de vendia, comprava e o algoritmo estive correndo durante 40 segundos. A esos 40 segundos o cara que desenvolveu deu conta que tinha cometido um erro, apagou o robot e causou para Nike Capital $400 milhões de pérdida. Es decir, da mesma forma que acontece na Fórmula 1, que é perigosa, da mesma forma acontece com high frequency trading. Mas este é um exemplo como no mundo das finanças hoje está governado pelos algoritmos. Um dos exemplos. Vamos ver outra coisa que me gostaria muito de ter, ou de encontrar, que é encontrei dados. Não encontrei petróleo, mas se hoje a gente encontra dados, muitos dados, isso vai criar um valor enorme. Para isto, tenho um exemplo que eu tenho trazido de Uruguai, que é, no Uruguai, a gente é um país de 3 milhões de habitantes, mas temos 10 milhões de vacas. E no ano 2006, o governo de Uruguai decidiu dar para cada... No ano 2006, o governo de Uruguai tomou duas decisões muito importantes. A primeira de dar um computador para cada um dos niños de Uruguai, das crianças de Uruguai, dos escolares. Fomos o primeiro país do mundo a ter isso. Todos os escolares de escolas públicas de Uruguai têm um computador. E o segundo é dar para as vacas. As vacas não estavam gostando do computador, né? E além disso eram muitas mais, e deram um brinco, desculpa. Esse brinco que tem aí, os 10 milhões de vacas de Uruguai têm um brinco, tem esse brinco de aí. Para que serve esse brinco, sabem? É um tag simplesmente para saber onde que está cada uma das vacas. Com isso é o primeiro país do mundo de ter 100% que se fala de todas as vacas com traçabilidade. O que quer dizer com traçabilidade, sempre se sabe onde foi a vida da vaca. Para que serve isso? Se alguma vez acontece algum problema de saúde com alguém comendo carne de Uruguai, se pode saber exatamente que outras pessoas podem estar envolvidas. Jamais aconteceu, mas a segurança que tem nisso é um dos fatores de que hoje a carne de Uruguai é a de maior preço no mundo. Não é a única razão, a carne tem que ser boa, mas uma das razões é que tem essa enorme base de dados do Uruguai que tem que aconteceu com cada uma das vacas do Uruguai. Então, encontrar dados também hoje é como encontrar petróleo para Paul Getty naquela época. Vamos ver agora outras coisas que gostaria de encontrar. E este é o nome, encontrei uma exaptação, é um nome raro, exquisito, e o nome quer dizer, não é uma adaptação. Adaptação, na biologia, se fala de uma característica que evoluiu para resolver alguma coisa. Por exemplo, não sei, a gente começou as pessoas começaram a caminhar em duas pernas e não em quatro, porque era muito melhor para resistência e poder caçar durante muito tempo. Existem muitas adaptações dos indivíduos na biologia.
Agora, algumas vezes existe uma coisa chamada de exaptação. O que é uma exaptação? É uma coisa que, uma característica que se evoluiu para uma coisa, mas acabou sendo tremendamente útil para outra que não tinha nada a ver. E o exemplo típico na biologia é as penas. As penas dos animais começaram para controle da temperatura pessoal do animal. Os primeiros dinossauros em ter penas não eram para voar, eram para controle da temperatura. Só que acabou sendo uma ferramenta extremadamente útil para voar, e de aí as aves têm usado as penas. Então, uma adaptação é uma coisa que começou para uma coisa, mas é ótima para outra que não tem nada a ver. Na biologia acontece algumas vezes isso, mas na tecnologia acontece muito, e agora está acontecendo muito. Deixe-me dar um exemplo disso. Aqui eu tenho três gerações de iPhone. A pergunta é, qual deles tem o processador mais evoluído dos três gerações? O primeiro, no meio ou o último? O último, né? A bateria dura mais? O primeiro ou o último? O último. Qual pesa menos? Ainda que o iPhone 5 é maior, pesa menos o iPhone 5. Quem tem acelerómetros? Qual desses tem acelerómetros? Bom, na realidade tem os três acelerómetros. ¿Sí? Qual tem sensor de GPS? Quem tem GPS desses três? Os três, né? Então, por um lado, é um teléfono bem interessante para falar por telefone. Agora, tem um cara que se fez uma pergunta. Por que não utilizar este hardware, pero não para falar por telefone? Este hardware é uma exaptação. Olha o que tem este hardware. Tem GPS, tem acelerômetros. A bateria é cada vez mais liviano e cada vez tem mais processador. É um aparelho ótimo para voar. Então, com o mesmo hardware, tirou o sistema operacional, com o mesmo hardware, o que criou estes aparelhos de aqui, que são os drones. Hoje está acontecendo uma revolução no mundo todo, que temos estes aparelhos que são drones, que a gente no evento Genexus, eu tenho e fizemos voar aqui na audiência. É bem interessante porque é um mecanismo de voo autônomo. Então eu poderia, por exemplo, dizer toda manhã, se eu tivesse uma fazenda, dizer ao drone que todo dia de manhã, 8 horas da manhã, ele faça um voo ao redor da fazenda, me grave um vídeo e depois eu vou ver o que está acontecendo na fazenda. Isso não era possível antigamente, hoje é bem prático, né? Agora, por que os drones, vamos a ter cada vez mais drones? Porque não se necessita fazer pesquisa e desenvolvimento, porque a pesquisa e desenvolvimento para os drones estão feitos pela Samsung e Apple, que estão fazendo hardware para telefones. De outra forma, o hardware para telefone, o que é bom para telefone, é ótimo para um drone. Então, o que vai acontecer é que cada vez mais vamos a ter drones cada vez mais baratos, cada vez mais úteis. Isso é também. Então, encontrar uma adaptação seria uma coisa incrível, seria ótima. Tenho mais um exemplo disto. Para esse exemplo, este cara, alguém sabe quem é este cara aqui? O nome é Jack Dorsey. Muitos falam que poderia ser o próximo Steve Jobs. Ele foi o criador de duas companhias. Uma é Twitter. Incluso tem uma história bem parecida a Steve Jobs, porque ele criou Twitter, depois foi embora de Twitter e agora voltou para Twitter. Agora, a história que quero contar hoje de Jack Dorsey é da segunda companhia que ele fundou. A segunda companhia é uma companhia que ele achou, quando vocês pagam com um cartão de débito ou de crédito, que é o que traz? Por exemplo, ontem eu fui com Marcos a jantar e ele pagou com cartão de débito e o garçom, que trouxe? Um aparelho, né? Um aparelho que... Então ele se perguntou, por que não utilizar um telefone e não utilizar esse aparelho, que é bem velho e engraçado, né? Então ele criou uma companhia chamada Square, que faz a mesma coisa que esse aparelho, só que não utiliza esse aparelho, sino que utiliza um iPhone ou um Android.
O nome é Square porque acima vê, onde está o cartão, tem uma coisinha bem Square. E com isso, no princípio você poderia pensar, bom, qual é a história, não? Vai substituir isto. Não, o incrível é que o que está permitindo que qualquer possa ser um comerciante, qualquer possa processar cartão de crédito. Então, se eu tenho esse Square no meu telefone, eu poderia aceitar de vocês que me pagaram dando com cartão de crédito ou cartão de débito. Então, o que fizeram é, todo mundo agora que tem um celular e tem Square vale $10, qualquer pode fazer qualquer tipo de transações. A segunda geração de Square, de Jack Dorsey, o que fez é, olha, e por que preciso passar o cartão? Por que não utilizo a proximidade do GPS do aparelho e já pagar só entrando no restaurante? Então, a segunda geração, você não tem que fazer nada, não tenho que mostrar o telefone, não tenho que mostrar o cartão de crédito. Se eu já pré-autorizei a esse restaurante, eu posso ir no restaurante e sair do restaurante e o restaurante automaticamente vai mandar minha conta para mim, sem ter que falar com ninguém, sem ter que fazer nada. Então, é outra vez um exemplo de uma exaptação, uma coisa que começou para falar por telefones e hoje é uma forma ótima de fazer pagamentos. Agora, no fundo, o grande que mudou, naquela época de Paul Getty, ele estava encontrando átomos, o que estava encontrando era petróleo. Hoje, o que estamos encontrando são bits, são ideias. O que importa agora, o que realmente pode ser um algoritmo, pode ser dados, pode ser uma exatação, mas no fundo, o que importa e o que acho importante para todos nós aqui é encontrar uma ideia. Agora, tem um problema com as ideias. Vamos ver. Porque, na realidade, o que a gente quer fazer é encontrar uma ideia boa, né? Ideias tem muitas, temos que encontrar uma ideia boa. O problema é que nem sempre sabemos quais são as ideias boas. E, normalmente, as ideias que alguém fala para você e é boa, na primeira falada, na primeira apresentação, já quase não existem. Sempre é bem difícil de achar. Então, na realidade, o que temos que achar são a interseção de as boas ideias e há ideias que parecem ruins, mas na realidade parecem ruins, mas são boas ideias. Isso que está no meio, isso é que a gente tem que encontrar. No fundo, hoje podemos dizer que o segredo do sucesso é encontrar ideias que parecem ruins, mas na realidade são ideias boas. É muito fácil de dizer, bem difícil de conseguir. Agora, a pergunta é, quem é o encarregado de encontrar estas ideias? Quem é o encarregado? E isso, com o passo do tempo, tem ido mudando. No começo, sempre o cara que tinha que encontrar ideia era o inventor solitário, né? O Graham Bell, o Benjamin Franklin, Nikola Tesla. Eram caras que eles tinham uma boa ideia e após disso criavam uma companhia. Depois do tempo, o que começou criándose, por exemplo, o Graham Bell criou os laboratórios Bell. Então já não era um inventor solitário, não era só um inventor solitário ou encarregado de criar boas ideias, também tinha um laboratório de pesquisa e desenvolvimento. Então, primeiro tinha inventor solitário, depois, além do inventor solitário ou com inventor solitário, tinha o laboratório de pesquisa e desenvolvimento. Depois começou na década de 50, na década de 60, a ideia que começou na Califórnia, no Silicon Valley, aquela combinação de startups com capitalistas de risco. E aí foi a primeira. ¿Saben qual foi a primeira startup que tive sucesso com capital de risco? Intel. Intel foi a primeira grande sucesso. Hoje é uma grande companhia, mas naquele momento, na década dos 60, era uma startup que foi criada com capital de risco. E esse foi, então, a terceira geração de mecanismos para criar boas ideias. E o último mecanismo é um mecanismo que a gente vem usando sempre na Artec e vamos continuar utilizando, e que popularizou muito a Google, que é a ideia de, dentro da própria empresa, ter um tempo para fazer pesquisa.
É decir, a Google o que faz é o 20% dos empregados, cada empregado pode ter 20% do seu tempo dedicado a um projeto pessoal. A gente na Artequi sempre fez isso e a consequência disso temos criado um monte de spin-off, de companhias. A Artequi sempre foi, não é só uma companhia que funciona para criar GeneXus, sino também é uma incubadora de empresas que consegue criar novas empresas. Assim foi que se criou GeneXus Consulting, K2B, GX Vision, um monte de outras companhias que logo se separam e formam uma vida nova. Então, esta é a mesma ideia. Hoje, o grande cambio era que, há 100 anos, o responsável de ter boas ideias era o inventor solitário, ou o cientista, ou alguém que tinha muita orientação no risco. Hoje, a grande mudança, e o ponto que eu queria falar, era justamente que o responsável de ter boas ideias dentro de uma organização é cada um de nós. E isso é o incrível e o divertido e o bom que é este tempo. Temos a enorme oportunidade que qualquer um de nós podemos encontrar aquela ideia que parece ruim, mas é uma ideia boa. E para finalizar, deixe-me voltar ao cara e dar outro análise da piada de Paul Getty. Paul Getty falava que encontrei petróleo. Agora, na realidade, ele fez mais uma coisa. Ele não só encontrou petróleo, sino que conseguiu tirar o petróleo fora. Não é só encontrar, ele executou. Ele teve a capacidade de encontrar petróleo, mas depois tive a capacidade de executar essa ideia e transformá-la em realidade. Hoje, essa capacidade de execução é muito mais importante ainda que na época de Paul Getty. E por que é mais importante? Porque a gente tem que separar as ideias que parecem ruins das boas ideias. Provavelmente, a única jeito que a gente tem de saber isso é executar a ideia e testar no mercado. Vai ser muito difícil para nós saber se a ideia é boa ou não, sem ter o aplicativo, por exemplo, no mercado. Se temos uma ideia de um modelo de negócio, temos uma ideia de um aplicativo, a única forma que a gente tem de saber se é uma ideia boa ou é uma ideia ruim é ir no mercado e testar essa ideia. Por isso, achava que esta apresentação, este momento era bem interessante para nós, porque hoje temos que executar essas ideias. E hoje, a maior parte dessas ideias vai estar muito relacionadas com software, muito relacionadas com aplicações de smart devices. E temos que executar para ver se são válidas ou não. E hoje temos a ferramenta com GeneXus de poder testar rapidamente essa ideia. Se a ideia é boa, vamos continuar para frente. Se a ideia não é boa, vamos descartar. Essa possibilidade que tem a comunidade de GeneXus toda, nem mundo de fora tem essa possibilidade. Por isso que achava que este é o momento da grande inovação. Este é o momento que vocês têm, eu tenho e todos temos aqui, de poder executar essas ideias e criar levar na prática algumas dessas ideias que façam uma diferença no mundo todo. Para finalizar, a pergunta é, pero qual é o primeiro passo? Como começamos para fazer isso? E para mim, o primeiro passo para ter uma ideia que vai fazer uma mudança no mundo todo, sempre começa por uma coisa muito simples. E sempre começa da mesma forma. A forma foi a mesma forma que eu estive falando em cada um destes exemplos que tive. Sempre começa com alguém que está se fazendo uma pergunta. E a pergunta que está se fazendo é: por que não? Muito obrigado.